É sempre uma alegria, é sempre um momento feliz quando nós abrimos as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, para estudá-la, para aprender dela aquilo que o Criador quer nos ensinar. No estudo anterior, nós aprendemos quem é Deus. Exatamente. E neste estudo que vamos dar início, vai falar sobre quem, Wagner? Quem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Você está interessado em saber quem é Jesus? Você já sabe quem é Deus, o Pai. Agora você vai saber quem é o Filho, Jesus Cristo. Para isso nós vamos pedir a direção do nosso Pai Celestial. Vamos mais uma vez orar. Pai eterno, Senhor do céu e da terra, nós queremos nesta hora pedir a Tua iluminação, Teu Espírito sobre nós. Amém. Para que possamos compreender quem é verdadeiramente o Teu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo. Dá-nos direção na Tua palavra, em nome dEle, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu sempre digo, após orar, nós podemos dizer o seguinte: Deus vai falar conosco através das Santas Escrituras. Você é convidado a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e acompanhar esse estudo lindo, que fala da pessoa linda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu vou começar, Wagner, com a primeira pergunta. Ok. Então vamos direto. Jesus perguntou aos discípulos o que o povo dizia ser ele? Mateus 16:13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus fez a pergunta aos seus discípulos. Sim, ele estava interessado em saber o que o povo estava falando sobre ele. Pergunta número 2. O que os discípulos responderam? Mateus 16, verso 14. Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Vemos aqui que realmente o comentário sobre Cristo era variado, né? Claro. Uns falavam que ele era o João Batista, outros Elias, outros Jeremias, enfim. Outro profeta, ou seja, davam a ele uma variação de personagens, né? Porque as obras que Jesus Cristo fazia eram obras que testificavam que ele as fazia por Deus. E todos esses personagens citados, eles eram homens de Deus. Testificavam que ele era uma pessoa especial. Eles reconheciam isto. Pergunta número 3. Jesus estava interessado na opinião dos discípulos a seu respeito? Mateus 16:15. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Aqui vimos que verdadeiramente ele estava interessado. Sim. Ele queria saber dos seus discípulos o que eles pensavam ao seu respeito. Exatamente, até porque ele estava ali convivendo pessoalmente com os discípulos. Então era importante para ele, naquele momento, saber o que agora os discípulos já estavam pensando dele, né? Pergunta 4. Qual foi a resposta de Pedro? Mateus 16, verso 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que maravilha. Wagner, que resposta! Pedro ali foi realmente inspirado, né? Sim, claro. Ele respondeu: Tu és o Cristo, ou seja, ungido, mestre, o Filho do Deus vivo. Ele foi tão inspirado que o próprio Jesus Cristo disse para ele: Pedro, você não falou por si mesmo, né? Exatamente. Isso aí foi o Espírito do meu Pai que te revelou essas coisas, né? Amém. Lindo, lindo. Vamos à pergunta 5. Cristo Jesus é o nosso único mediador e Senhor? 1 Timóteo 2:5 e 1 Coríntios 8:6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E lá em 1 Coríntios 8, verso 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo,
pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Muito bem, claríssimo, né? Sem nenhum tipo de dúvida aqui, a Bíblia realmente foi bem esclarecedora em relação a esse aspecto. Só existe realmente um mediador, um só Senhor entre Deus e o homem, que é o nosso Salvador. Pergunta 6, acompanhe comigo. Jesus nasceu algum dia? Provérbios 8, verso 25. Vamos à resposta a esta pergunta. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci. A Bíblia então informa que realmente Jesus teve um nascimento, teve Sim, uma origem. ele nasceu. Todo o capítulo 8 de Provérbios, ele se aplica a Cristo. É interessante, Alex, que você que está nos acompanhando, pegue o capítulo 8 e leia principalmente a partir do verso 22. Isso, porque o capítulo 8 de Provérbios diz que Jesus Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Exato. Não é? Então, quando você compreender isso, com mais os textos que vamos ler, Wagner, eu tenho certeza que nós vamos conseguir trazer mais esclarecimento à mente dos nossos queridos que estão estudando conosco. Exato. Né? Porque o intuito verdadeiramente é esse, é que nós sejamos esclarecidos. Isso. Pergunta 7. Jesus foi gerado antes de tudo ser criado? Provérbios capítulo 8, versos 22 a 24, Miqueias capítulo 5, verso 2 e Apocalipse 3, 14. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E Apocalipse 3, verso 14, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Os textos são esclarecedores, são claros, mas eu tenho certeza que se nós cavarmos mais, nós vamos compreender muito mais sobre o assunto. Exatamente. Nós estamos aplicando aqui, Chalegre, Provérbios capítulo 8, para dizer que ali está falando de Cristo. E ali, se nós pegarmos do início do capítulo 8, está falando da sabedoria. Mas a Bíblia nos informa que a sabedoria é Cristo. Você pode conferir na sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. Abra você aí e confira. A palavra de Deus nos diz que a sabedoria de Deus é o próprio Cristo. É por isso que nós estamos aplicando Provérbios 8 para Cristo. Ali quando fala que foi gerada, que foi ungida, ali está se referindo a Cristo. Justamente. Pergunta 8. Quem gerou a Jesus? Hebreus 1, verso 5 e Hebreus capítulo 5, verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Claramente, as Escrituras mostram que o Pai foi quem gerou, a Cristo. Justo. Nasceu. A palavra gerou significa nascimento. Exatamente. Nós entendemos sim que Jesus Cristo nasceu do Pai. É por isso que a Bíblia diz que Cristo é o unigênito do Pai. Justamente. O único gerado da mesma espécie. Da mesma espécie. Ele foi gerado pelo Pai, ele nasceu do Pai. Exatamente. Não vamos confundir com criado. Ele não é uma criatura como eu e você. Como os anjos. Justamente, ele é gerado do Pai. É o único só que ele. O único que tem a mesma matéria divina. A mesma essência do Pai. Exatamente. Não é? Pergunta 9. Jesus criou todas as coisas?
João 1:3, Colossenses 1, versos 15 e 16. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas realmente foram feitas por Cristo. Por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Exato. Colossenses 1, 15 e 16 diz o que, meu irmão? O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Amém. Nosso Salvador é também nosso Criador. Glória a Deus. O Filho de Deus também é Criador. Pergunta 10. Quem é a fonte do poder de Jesus? Mateus 28, verso 18 e João 5, verso 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então Cristo, Filho de Deus, ele vê o Pai fazendo as coisas e ele tem o mesmo poder para fazer essas coisas. Exatamente, esse poder que lhe foi dado pelo Pai. Exatamente. O Pai que deu esse poder para ele, Claro. ele não faz nada por si mesmo. Exato. Ele disse. Pergunta 11. Jesus é a imagem de Deus? 2 Coríntios 4:4, Hebreus 1:3 e Colossenses 1:15. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Note aí claramente que Jesus Cristo é a imagem de Deus. E Hebreus 1:3, Wagner? Sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja aqui, ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. É o Filho, né? É o Filho. O Filho realmente, ele leva a imagem do Pai, as características do Pai, a natureza do Pai. E assim foi com Cristo. Ele Exatamente. Colossenses 1:15 diz o quê? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível. Então, por Cristo, nós podemos entender que ele tornou o Pai visível às pessoas. Exatamente, ele que, já que ninguém nunca viu o Pai, é ele que mostra o Pai, não é verdade? Então, se nós queremos conhecer ao Pai, nós temos que conhecer a Cristo primeiro. Ele é que transmite quem é o Pai. Pergunta 12. Deus, o Pai, autorizou a Cristo julgar a humanidade porque ele é o Filho do homem? João 5, verso 27 e 22. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então o Pai entregou ao seu Filho todo o julgamento, todo o juízo, não é isso? Exatamente. Pergunta 13. Devemos orar sempre ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Efésios 1:3, João 15:16 e Mateus 6:9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Em Mateus 6:9, portanto, orai vós deste modo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Wagner, nós entendemos que até mesmo na oração nós devemos orar ao Pai em nome do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a única maneira que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Porque há muitas pessoas que oram ao Pai em nome do Pai. A Bíblia não ensina isso. Ou seja, te pedimos, ó Pai, em teu nome. Não, a Bíblia nos ensina a nos achegarmos a Deus através de Cristo. Porque não há outro meio de nós nos achegarmos ao grande Deus se não for através do seu Filho amado. Ele é que tem todos os méritos. Wagner, para complementar o nosso estudo, Salmos 2, versos 7 e 12. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurados, felizes, não é? Vamos mergulhar mais na Bíblia. Certo. Abra sua Bíblia e vamos juntos compreender este assunto com mais clareza. Alguma sequência de textos agora para complementar e firmar, né, que realmente Cristo é o Filho de Deus. Ele é também digno de toda a nossa honra, adoração e glória. É isso. Atos 13, 33. A qual Deus nos tem cumprido a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Hebreus 1, versos 5 e 6, diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Maravilhoso. Muito bom esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 a 18. Colossenses 1, 14 e 15 diz assim: Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E João capítulo 1, verso 14, na versão King James: E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para concluirmos, Tio Alegre, nós dizemos o seguinte: as Escrituras declaram que Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Quando ele foi gerado, não nos compete indagar, nem nossas mentes poderiam assimilá-lo se nos fosse indicado. Houve um tempo em que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai, conforme diz lá João 8,42 e 1 verso 18. Mas esse tempo está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. Nós não temos que ficar conjecturando com relação quando ele foi gerado, não é? De que forma foi gerado. Não nos compete questionar isso, mas sim, compete-nos sim atender ao que está nas Escrituras. Ele é o Filho do Deus vivo. E é o nosso Senhor e Salvador. E digno de toda a nossa adoração. Amém. Então vamos orar agora ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai Celestial, Deus Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por nos concederes a unção do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra. Agora sabemos quem é Jesus Cristo, Teu Filho.
o unigênito, aquele que o Senhor deu para morrer em nosso lugar, para que fôssemos salvos, e que em breve voltará para nos levar com Ele, e viveremos com Ele toda a eternidade. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.